Pessoal, eu queria Foi uma das entrevistadas. Queria começar aqui a nossa conversa me apresentando, tá? Meu nome é Ernesto Valença, eu sou professor na Universidade Federal de Ouro Preto, sou professor de teatro lá no Departamento de Artes, no DEARTE, e eu sou o coordenador do projeto original aqui que deu origem ao audiodocumentário. Eu sou coordenador o projeto Escola de Teatro Político e Popular de Ouro Preto, de Minas Gerais. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui. A gente não se conhecia todo mundo ao mesmo tempo, né? O projeto foi um projeto que foram feitas entrevistas e as pessoas fizeram entrevistas em separados, então nem todo mundo que fazia parte do projeto estava junto ao mesmo tempo. As pessoas não se conhecem, as pessoas foram entrevistadas e as pessoas que entrevistaram, nem todo mundo se conhece. Então, essa aqui é uma oportunidade que a gente está tendo de se encontrar, trocar uma ideia sobre o projeto. Inicialmente, já dizer que a Tuane, que é uma das integrantes do projeto, a bolsista do projeto, infelizmente não vai poder participar, ela se sentiu um pouco mal hoje, mas disse que não era nada grave, então, mas ela, de qualquer maneira, não ia poder participar, deixou aí o aviso disso. Hoje a gente conversou mais cedo, né, sobre como a gente fazia a programação aqui, e acho que nossa primeira ponto aqui de conversa seria a gente se apresentar. Não é isso, Marina? Você que chegou a organizar as coisas, a escrever? É isso. E a gente pensou da gente fazer uma roda, assim, de alguém começa, só para a gente se conhecer também, né? Todo mundo aqui vai ser um espaço para a gente conversar e trocar essa ideia, e todo mundo saber pelo menos o nome de cada um, porque a gente está tão acostumado com o nome já escrito, né? E nem sabe quais são as coisas importantes, assim. Então, eu vou começar, como a Ernesto já puxou o bonde. Eu sou a Marina, eu faço artes cênicas, moro aqui na UFOP é ótimo, praticamente, né? Moro em Ouro Preto, mas eu sou de Águas Formosas, que é interior de Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequenininha, e estou aqui estudando, e tenho 21 anos. Eu acho que essas são as coisas importantes, assim. Vou propor um jogo, então. Vou jogar com as pessoas. E vou contar, cada um conta uma coisa inesperada sobre você e que você normalmente não conta. Então, eu sou essa pessoa, Marina, de 21 anos, né? E, acreditem ou não, eu tenho 2 pontas de lápis enfiada no meu corpo. Isso mesmo. Uma na mão e uma na perna, que quando eu era pequena enfiou e ficou na minha mão. E eu não tirei, não dá pra ver. Mas esse é um fato interessante sobre mim aí. E aí eu vou puxar alguém. Eu vou puxar a Tamira. Tamira, quem é você? Fiquei um pouco chocada com essa coisa de ter que falar um segredo, uma coisa inesperada que eu não conto. Meu nome é Tamira, sou professora do departamento também, professora de teatro também. Não sei. Não sei. Não precisa ser um segredo, pode ser tipo, o meu animal favorito dos desenhos é tal animal, ou o meu desenho de infância era tal desenho, eu gosto muito da cor vermelha. Pode ser qualquer coisa que você queira nos contar. Tá bom, uma coisa muito importante sobre mim, então, pode ser. Mas isso não é segredo, todo mundo sabe. Eu gosto muito de estudar ufologia, alienígenas, naves espaciais e etc. Aí eu chamo outra pessoa, é isso? Então eu vou chamar a Beatriz, que tem muito tempo que eu não vejo Beatriz. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Então, prazer, meu nome é Beatriz, eu tenho 19 anos e tô aí, né, na UFOP, fazendo artes cênicas também. Porém, o meu intuito final é fazer dublagem, porque eu sou apaixonada, principalmente em animação, esse tipo de coisa.
Então eu ainda quero fazer dublagem. E uma coisa inesperada, assim, que não é tão inesperada, é que eu tenho 2 ratinhos que fui influenciada pela Juliana. Um mês que a gente ficou em Ouro Preto, que eu conheci os ratinhos dela, ela me fez adotar 2 ratinhos, gente. E agora eu chamo ainda. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Índia, musicoterapeuta, Vitória, IMC, faço poesia também, algo inesperado, não sei também. Eu gosto de desenho até hoje, viciada, gosto das crianças, hipnotizada. E eu vou puxar a Juliana. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Juliana, eu também faço artes cênicas na UFOP, galera, tudo junto de artes cênicas. Uma coisa inesperada. Eu atualmente voltei para Tatuí, né? Que é a cidade onde minha mãe mora. E aqui na casa da minha mãe, gente, tem 10 cachorros. Essa é a coisa mais inesperada. Então imaginem estar nessa reunião tentando controlar 10 cachorros para eles não latirem, entendeu? Complicado. Eu puxo a Vanusa. Oi, gente. Então, eu sou Vanusa, eu moro em Ouro Preto, mas eu sou de Vitória, Espírito Santo. Tenho 47 anos, sou casada, tenho 2 filhos, adolescentes, né? Um casal aí, João e Júlia. E só que eu não sou daqui de Ouro Preto, eu sou de Vitória, Espírito Santo. E uma coisa inusitada, né, de mim, é difícil, né? Meu marido tá até aqui do lado. É difícil, né, falar da gente assim, mas vamos lá. Eu sou formada em geologia, né? Eu formei em engenharia geológica, mas eu larguei tudo, larguei o emprego da geologia e agora eu trabalho com arte, né? Eu gosto de criar, eu gosto de, né? Eu trabalho com isso, né? Sou empreendedora e trabalho com arte, eu gosto de criar, né? Larguei a geologia para o lado. E puxa alguém que você quer conhecer agora, Vanusa. Ah, sim, sim, pode ser o Alisson. Olá, boa noite, estão me vendo? Eu sou Alisson, tenho 30 anos, curso Artes Cênicas, licenciatura, juntamente com muitas pessoas aqui na sala. Eu moro em Sete Lagoas, eu tenho um filho que chama Anthony, vai fazer 8 meses agora. E uma curiosidade sobre mim, eu estava com muita insônia ultimamente, então sempre para me dormir eu coloco um filme para me assistir, quase todos os dias. E quase sempre é o mesmo filme, que é aquele filme O Alto da Compadecida. Eu coloco alguns pedaços, e então eu começo a assistir, eu vou e durmo, porque eu já sei as falas quase todas decoradas, assim, já assisti o filme mais de 1000 vezes, então é uma curiosidade, tipo, para dormir eu coloco um pedacinho do filme e aí dá um pouco de sono eu durmo. Eu assisti várias vezes. E é só isso. E agora tem que chamar alguém. Acho que falta o Emerson, né? Não estão me escutando? Não falta só eu, mas pode ser eu. Bom, meu nome é Emerson, eu tenho 23 anos, moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sumaré, do lado de Campinas. Faço artes cênicas também, na mesma turma do pessoal. E uma coisa que ninguém saiba, quando eu era criança, eu dormia em beliche e eu caía muitas vezes da beliche, né? Não parece muito, mas parece que eu tenho duas próteses de chifres, assim, sabe? É um pouco alevantado aqui.
Aí então eu tenho 2 chifres aqui na ponta da minha cabeça. Acho que é isso. E eu chamo agora a Marilda. Boa noite a todos. Mais uma vez, desculpa pela demora, tá, gente? Esqueci. Dou janta para minha mãe esse horário e às vezes acabo me perdendo. Estava achando que era 20 horas. Então, uma coisa sobre mim. Outro dia eu descobri que quase ninguém sabia que eu sou vó. Então, eu sou vó. Eu amo, tá? Adoro ser vó, estou muito doidinha assim, então as pessoas acham que eu não sou vó ainda, mas eu sou vó, tá? Isso não é muito inusitado, não, mas é um pouco do quem eu sou. Tá? Eu moro aqui em São Sebastião, em Ouro Preto, faço trabalho solidário, aí, então não tenho formação acadêmica, como a maioria das pessoas também acham que eu tenha, mas é só isso, não era alguma coisa. Acho que foi todo mundo, né? Se apresentou. Tem mais gente, acho que não tem mais alguém, não? Não, acho que foi todo mundo. Ok, então. Gente, então é o seguinte, continuando aqui um pouco a nossa ideia, eu vou fazer uma rápida apresentação, muito rápida, do projeto, né? Para que eu sei que todo mundo que está aqui meio que conhece o projeto, porque de alguma forma está envolvido, né, no projeto. O Alisson é o único visitante mesmo nosso aqui hoje. Seja muito bem-vindo, viu, Alisson? Acho muito bacana você estar aqui junto com a gente. Mas, de alguma maneira, todo mundo já meio que conhece o projeto. Então, eu vou fazer uma apresentação muito rápida, talvez mais para estar registrado, né, porque vai subir para o YouTube depois dessa nossa conversa, do que para qualquer outra coisa, assim, né? Aí eu preparei aqui esse slidezinho que eu vou apresentar para vocês de uma maneira rápida, tá bom? Então, abrindo aqui essa apresentação, o projeto original, ele chamava-se Escola de Teatro Político e Popular, né? E é um pouco essa a apresentação que eu vou fazer aqui, né, agora, para vocês. A ideia do projeto... Ixi, exatamente na hora que resolveram buzinar aqui na frente. Bom, a ideia do projeto era a criação, portanto, de uma escola de teatro nas comunidades de Ouro Preto. A ideia era a gente instituir uma escola de teatro que tivesse um viés político, né? Ou seja, um viés que pensasse o teatro, mas pensasse o teatro na sua relação com as questões políticas da cidade. Então, o que a gente ia fazer era desenvolver algumas ações teatrais em bairros periféricos, né? De maneira continuada ao longo de um ano. Então, ou seja, a gente tinha como ideia criar oficinas de teatro que durante um ano inteiro fossem desenvolvidas em alguns bairros específicos da cidade, para que a gente pudesse criar relações com o espaço, relações com o dia a dia dos bairros e relações com os movimentos sociais organizados da cidade, né? Nós fizemos uma parceria para tentar realizar o projeto. Nós fizemos uma parceria com a FAMOP, que é a Força Associativa de Moradores de Ouro Preto, é uma espécie de uma federação das associações de moradores. E a gente tinha como ideia ter o apoio para a realização, como eu estava falando, de associações de bairros, né, sindicatos ou qualquer outra instituição cultural com as quais a gente tivesse contato e a gente pudesse desenvolver o projeto de fazer essas oficinas nos bairros. Portanto, a ideia principal seria a gente se inserir na dinâmica própria de cada bairro, né? Aprender seus processos. Então, nas nossas reuniões, eu até falava assim, o barato de fazer essa escola, né? A intenção de fazer a escola é a gente chegar no bairro e descobrir como é que é o bairro. Todo bairro tem a sua dinâmica, né? Todo bairro tem a sua pracinha, de repente, tem um espaço, tem um boteco onde o pessoal se encontra voltando do trabalho, para lá no boteco para tomar uma cervejinha e fica batendo papo ali. Todo bairro tem uma quadra de esporte, que seja um local onde o pessoal anda de skate, onde é uma escola.
Então, todo bairro tem a sua própria característica, todo bairro tem a sua própria peculiaridade. E a ideia da escola era, portanto, a gente se inserir na dinâmica desse bairro, entrar em contato com o que está acontecendo lá, porque a gente nunca teve a ideia de querer impor o teatro nesses lugares, né? Então, a gente tinha essa preocupação de não chegar no bairro e querer dizer para o bairro como fazer teatro, por exemplo, né? A gente querer impor uma forma teatral ou qualquer coisa assim para o bairro. No final das contas, a gente tinha como objetivo criar o que a gente chama de multiplicadores, né, da linguagem teatral, que é um termo muito usado também no teatro do oprimido, lá, né, pelo Augusto Boal. A gente não ia fazer exatamente a metodologia de teatro do oprimido, mas essa ideia final de você, de repente, conseguir construir grupos teatrais, por exemplo, né, núcleos teatrais que tivessem uma vida própria nas comunidades, a gente tinha um pouco essa ideia, assim, né, de ter pessoas, encontrar as pessoas que mais se interessam por teatro no lugar e que pudessem estar mantendo, de repente, algum núcleo teatral no lugar. O que aconteceu foi que, quando a gente pensou esse projeto, a primeira vez que eu pensei esse projeto, eu lembro que eu conversava com outras pessoas e falava assim, não, 2021, na metade de 2021 a gente já vai estar se encontrando, a gente vai estar tomando cerveja todo mundo junto, já vai ter voltado totalmente, a pandemia já vai ter acabado na segunda metade de 2021. Então, certamente, a gente vai chegar no final de 2021 e vai estar tudo certo, tudo funcionando. E, obviamente, como vocês sabem, foi tudo por água abaixo essa minha perspectiva com relação à escola. A pandemia continuou, de certa maneira, forte. Eu acho que nesse momento a gente pode dizer que ela está começando a ficar mais controlada no Brasil. Mas o fato é que a UFOP, que é onde todos nós estamos vinculados, nós que organizamos o projeto, a UFOP decidiu não retornar às aulas presenciais, pelo menos até março de 2022, e, de fato, 100% da UFOP só vai estar funcionando realmente em março de 2022. E isso meio que impossibilitou a gente realizar o projeto, tanto porque a própria pandemia, quando a gente começou o projeto, a gente não tinha tomado nem a primeira vacina, né? Nem a primeira dose de vacina. Então, realmente, a gente não estava sem condições de desenvolver um projeto presencial, em que a gente ia encontrar muitas pessoas, como também a UFOP não funcionando, muitos de nós não estávamos presentes em Ouro Preto, como ainda não estamos. Muitos de nós não estamos presentes em Ouro Preto, porque a UFOP não está funcionando. Aí apareceu, nesse momento, essa proposta da PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão, que é a amostra multi, né? Era uma amostra que a ideia era criar determinados produtos culturais, né? Da extensão, ligados à extensão, e que pudessem ser apresentados numa amostra. Eles abriram o edital e a gente apresentou o projeto A Voz dos Pertencentes, que é uma espécie de um subprojeto dentro da Escola de Teatro Político e Popular, que a ideia era o que a gente vai fazer durante a pandemia, né, que a gente não pode se encontrar. E foi um projeto que foi praticamente todo organizado, pensado, elaborado pelas pessoas que já estavam envolvidas no projeto, a Marina, a Tuane, Juliana, né, todo mundo que estava envolvido e enfim, é o projeto que a gente deu início com vocês, que estão aqui. A ideia era fazer um audiodocumentário, fazendo entrevistas com moradores de bairros da periferia da cidade. Foi o que a gente fez um pouco com vocês. E a ideia era meio tentar conversar sobre o que é a cidade de Ouro Preto para vocês, o que é pertencer à cidade de Ouro Preto, saber se a voz de vocês, se a opinião de vocês, ela é ouvida ou não dentro da cidade. Foi um pouco essa a intenção de fazer o audiodocumentário. A Voz dos Pertencentes. Então, a gente fez entrevista com 5 moradoras e moradores da cidade. Estamos com 3 aqui,
2 não, disseram que não vão poder participar hoje. O Douglas talvez entre um pouco mais tarde, mas nesse momento ele não pode. A gente fez a edição através de um jogo que a gente criou, que foi, a gente pegou todos os áudios de vocês, picotou os áudios em trechos bem pequenininhos, e a gente escreveu isso em cartas, espécie de cartas, papéis que a gente podia manipular, e aí a gente ia lendo essas cartas, a gente ia lendo esses pequenos trechos uns para os outros, e a gente acabou compondo, portanto, fazendo a edição, digamos assim, do áudio documentário a partir desse jogo, da entrevista de vocês. E o áudio documentário ele foi emitido através de um carro de som, a gente alugou um carro de som, o carro de som circulou pela cidade de Ouro Preto, em especial pelos bairros onde vocês moram, né, os bairros onde os moradores entrevistados moram. Ele circulou também em outros lugares da cidade, é óbvio, mas circulou principalmente nesses bairros, e o áudio documentário também está na internet. A gente vai exibir um trechozinho dele daqui a pouco, exatamente da internet. A perspectiva do projeto, daqui para frente, né, finalmente, a ideia a gente vai reapresentar o projeto na Pró-Reitoria de Extensão da UFOP, para que ele possa dar continuidade do ano que vem, e a perspectiva do ano que vem é a gente ter o retorno presencial, né, ou seja, todo mundo está vinculado ao UFOP, voltar a estar em Ouro Preto, voltar a estar frequentando a Universidade Federal de Ouro Preto e poder, portanto, fazer com que o projeto seja realmente presencial, a gente possa estar presente nas comunidades de Ouro Preto. Então, a ideia é realmente estabelecer uma relação real com o local, com a comunidade, com o bairro, e a gente ampliar o projeto, de repente, para outras entidades. E aí a gente tem essa perspectiva no ano que vem, muito provável, eu não devo estar tão diretamente ligado, porque eu vou estar de licença, mas a Tamira, que é a professora que está aqui junto conosco, ela deve estar bastante envolvida, e também a Letícia, uma outra professora, também vai estar envolvida. Essa é um pouco a apresentação que eu estava pensando em fazer, e é isto. Vocês querem ver o que a gente tinha programado agora? Era ouvir um trechozinho do áudio documentário ou não? A gente tinha falado sobre mostrar uns trechinhos passando pela rua e a gente ouvir um pouquinho para a gente começar a conversar sobre do áudio documentário. Eu vou partilhar com vocês novamente aqui, então, uma guia, que é a guia. Esse é um dos carros de som. É o carro de som, uma das gravações que o carro de som fez durante essa passagem nas ruas de Ouro Preto. Não adianta lutar sozinho também, não adianta querer. Tá sem som, Ernesto. No começo estava com som. Cidade também, né? Teve vários momentos felizes, assim, bons, assim, com os amigos, né? Ele fez uma nessa época, tá? Você viu? Da minha rua, eu sou uma das primeiras pessoas a entrar para a faculdade, assim. E aí, minha relação mudou muito a partir do momento que isso aconteceu, né? Eu virei meio que um extraterrestre, vamos dizer assim. E a partir daí eu comecei a ter contato e transitar em ambientes muito diferentes do ambiente da galera. O que acontece é que vocês acabaram ouvindo o áudio, né, pelo áudio externo aqui, não foi nenhum áudio interno, porque esse Meets aqui, para compartilhar as coisas, eu ainda não consigo compartilhar totalmente. Eu sugiro, então, a gente ouvir uns minutinhos do áudio documentário, né? E aí a gente abre para as conversas, é isso? Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui e vocês ouvirem. Tem uma que é sobre Ouro Preto, é sobre. É sobre mim e sobre Ouro Preto. Assim.
Fala um pouco disso. Vocês querem falar agora? Não dá para falar que não está acontecendo nada. Alguma coisa está acontecendo. A gravação vai iniciar. Estamos gravando. Tá gravando. A voz dos pertencentes. Uma ação da Escola de Teatro Político e Popular de Minas Gerais, Seção Ouro Preto. Apoio Proex UFOP. Projeto integrante da Mostra Multi 2021. Prazer, eu sou a Índia, moradora de Ouro Preto, sou nativa. Meu nome é Vanusa, né? Então, eu sou Douglas Aparecido, sou nascido no bairro Padre Faria, aqui em Ouro Preto, né? E aí, como a gente costuma dizer aqui, nascido e criado. Vim para cá estudar com 20 anos e estou aqui em Ouro Preto até hoje, né? 27 anos de Ouro Preto. Nas redes sociais, meu nome é Marilda Dionísia do Veloso. Eu tenho o maior prazer de ser do Veloso. Meu nome é David Edson, ouro pretano, nascido e criado. Sou nativa. Ouro pretano, nascido e criado. Nascido e criado. E tô aqui em Ouro Preto até hoje, né? Essa questão do autoconhecimento, tipo, tinha passado a minha vida inteira em Ouro Preto. E aí, esse período de faculdade, né? As pessoas que eu passei a conviver, era todo mundo de fora, né? Chegou um momento que, quando essa minha turma de 2003, a galera foi, de fato, todo mundo embora e se formou, eu fiquei Então, gente, aí depois quem tiver interesse de ouvir o restante, né, ele está no site nosso, no YouTube nosso, no canal de YouTube nosso, que é eu vou colocar depois o endereço aí para vocês, mas o áudio documentário tem cerca de 22 minutos e 50, né? Então, foi o áudio documentário que circulou nas ruas e está lá. Douglas acabou de entrar aí com a gente também, está presente aí, e é isso. Acho que o restante agora, Marina, que coordena aí, que leva em frente. Poderei. Boa noite, Douglas, tudo bem contigo? Boa noite, gente. Peço desculpa por ter chegado um pouquinho atrasado. Essa correria aí semana do 20 de novembro, mas aí consegui. Agradeço demais aí o convite, tamo junto. Oh, que bom que você chegou, né? Então tá ótimo pra gente. A gente fez o seguinte, a gente se apresentou, falou nome, idade e onde mora, quem é, e cada um falou uma coisa inesperada, assim, sobre você. Você quer se apresentar um pouco pra galera? Só para saberem quem você é. Então, gente, boa noite. Eu sou o Douglas Aparecido. Eu sou, como a gente falou aí no áudio, né, nascido e criado no bairro Padre Faria, onde eu moro até hoje. Acabei me tornando muitas coisas. E, assim, uma pessoa, né, um ser humano. Mas, assim, eu sou poeta, artista plástico, minha área de pesquisa é filosofia. Estou concluindo o curso de filosofia agora, assim, nesse semestre. E muito feliz, né, de poder participar dessa experiência, né, e ouvir essa coxa de retalhos, né, que acabou que todos de nós viramos meio que um só, né, vamos falar assim. E foi muito prazeroso ouvir, assim, né, e essa polifonia. Aí eu não entendi a coisa surpreendente de falar, assim, o que seria. Pode ser qualquer coisa que você queira nos contar. Eu vou te contar o meu, que aí você pode pegar uma inspiração. O da Juliana, por exemplo, é dela ter 10 cachorros. Novidade para ninguém, mas é uma loucura. Uai, Juliana. E o meu é que, acredite ou não, Douglas, acredite ou não, mas eu tenho 2 pontas de lápis enfiadas, uma na minha mão
e uma na minha perna, que enfiei quando era pequena, assim, em acidentes domésticos e escolares, e estão aí até hoje. Tem uma aqui e uma na perna. Nossa, vou contar uma então, ó. Eu já ganhei um carnaval como melhor mestre-sala de Ouro Preto pela Escola de Samba do Padre Faria, que é meu bairro. Por que eu tô contando isso, né? Porque foi isso que me fez seguir rumo na vida. Olha que coisa doida. A dança, né? A arte é importante pra gente. Assim. Então, Oh, muito legal, parabéns. Meus parabéns atrasado, mas meus parabéns. A gente queria conversar com vocês, mas como são muitas pessoas, né, para a gente bater esse papo, a gente vai fazer o seguinte: eu vou puxando umas perguntas e a gente vai se perguntando coisas e estejam livres para falar quando vocês quiserem, quando vocês se sentirem à vontade. Quando a gente estava pensando nas perguntas que a gente poderia fazer, veio muita curiosidade, porque vocês conversaram com pessoas desconhecidas, né? E pela internet, assim. E é tão difícil a gente já conversar com pessoas e conversar por internet e se abrir durante uma hora inteira falando sobre a vida de vocês, né? Eu não consigo nem mensurar, assim, o como que foi. Aí eu gostaria de saber de vocês, assim. Índia, Vanusa, Dona Marilda, Douglas, como é que foi para vocês se abrir, assim, com pessoas desconhecidas? Como é que foi para vocês falar sobre vocês? Quem quiser falar, ou se vocês quiserem, eu posso puxar uma pessoa. A gente tem aqui a opção de levantar a mãozinha, que está aqui embaixo, que é a mãozinha desenhada. Aí, caso vocês queiram seguir pela mãozinha, também pode ser. Ou pode só abrir o microfone e mesa de bar aqui, pode ser. Não pode, né? Mas é como se fosse. Eu acho que foi tranquilo, porque as meninas deixaram bem à vontade, né? Assim, foi uma acolhida boa e fez com que tornasse uma coisa bem natural, né? Para mim foi bem tranquilo, eu achei. E a senhora já tinha passado por isso, de conversar com alguém por internet? Só por entrevistas. Teve uma entrevista de emprego, né? Que passei assim, né? Junto com outra pessoa, né? E um grupo também. Mas isso, assim, entrevistas. Também achei tranquilo, foi bom. Falar da gente é sempre bom, contar uma história, trocar uma ideia. E é bom, eu tô gostando, achei muito lindo o projeto, ficou muito legal os áudios. Nem imaginava que ia sair assim, ficou muito legal. Os retalhos, igual o Douglas falou mesmo, se tornou um só, né? Eu achei super legal, porque eu gosto muito de falar, né? Falei pra caramba. E o mais legal ainda é tentar identificar a voz das pessoas, né? Porque Ouro Preto a gente acaba conhecendo todo mundo, tem pessoas aqui que eu não conhecia, conhecia a Marina e a Júlia num momento muito especial, né? Principalmente a Marina, né? Então, assim, foi um prazer muito grande. O Douglas, já conheço. A Vanusa, desde que ela era menininha de 20 anos, que estava estudando na UFOP aí, né, Vanusa? A gente se conhece há muitos anos, mas a gente nem tinha nem relação nenhuma. Mas eu acho muito legal. Te admiro muito. Fiquei muito feliz quando você soube que você ficou por aqui, porque fiquei muitos anos sem te ver, Vanusa. E a questão do carro gerou uma curiosidade muito grande, né? Porque eu fiquei esperando passar aqui no morro. Nada do áudio, mas aí quando eu escutei, falei, nossa, que legal, muito legal mesmo. Mas como eu sou de gente, eu sou de pessoa, eu senti falta da imagem, né? E eu fiquei pensando, nossa, trabalhar teatro com a questão da voz deve ser muito interessante, principalmente para a menina aí que quer fazer interpretação e tal. Nossa, que loucura que deve ser. Mas eu sempre gostei de artes, desde a minha existência. Não imagina a minha existência sem arte. Eu frequentei durante a minha juventude toda no Teatro Municipal. Eu lembro que a última vez que eu fui numa peça, ia ser Dercy Gonçalves, acabou que ela fez o maior escândalo lá na porta. Não vou ficar nesse lugar, tá fedendo mofo, não sei o quê. Ela deu um show à parte lá na porta e foi embora. Então, assim, eu tenho essa história para contar.
Eu fiz apresentações no Teatro Municipal com dança, sempre gostei de dança, fiz jazz, fiz dança arrasto, fiz balé, um pouquinho de balé, mas assim, sempre gostei de dançar capoeira, então assim, também sou uma pessoa das artes. Ouro Preto, né, Vanusa lembra, acho que é da minha época aqui, a pessoa mais próxima que é Vanusa. Ouro Preto era uma cidade que respirava arte, né? Segunda a segunda tinha exposição, vernissagem, teatro, era uma cidade maravilhosa para se viver. Vocês vão morrer de inveja, porque nós vivemos essa época em Ouro Preto, tá, gente? Festival de inverno, a gente não conseguia pisar no chão. Então, assim, não tem como a minha geração não ter vivido de arte, porque realmente foi muito legal viver em Ouro Preto nessa época. Infelizmente, né, o país caiu nessa decadência cultural e hoje a gente não tem esses acessos mais, mas para mim foi um prazer ter sido convidada para fazer parte desse trabalho, desse projeto seu, viu, meninas? Muito obrigada. E como é que foi, Dona Maria, de escutar você, assim, você se escutar na rua? Como é que foi para vocês isso? Eu não gosto da minha voz, não, sinceramente. E é muito doido que aqui em casa, e a minha filha tem a voz idêntica à minha, mas eu gosto da voz dela, né? Aí você fica, a gente já tem telefone, às vezes a gente faz umas brincadeiras, sempre uma pessoa acha que é outra, ou então quando a gente está num lugar que a pessoa não consegue visualizar nós duas, nunca sabe quem é quem, né? Mas eu gosto da voz da minha filha, mas eu não gosto do som. Aí eu fico pensando, né? Será que as pessoas escutam uma voz da mesma forma que outros escutam, né? Então, assim, umas viagens que a gente tem, eu tenho essa viagem mesmo. Será que como interpretar a voz de uma pessoa que falam que é idêntica à sua e você não gosta da sua e consegue gostar da voz do outro, né? Então, não sei como é que é isso na cabeça de vocês, não, mas a minha cabeça dá uma pirada com essa questão de som, de voz, né? E eu nem tenho ouvido musical, gostaria muito de ter ouvido musical, porque eu gostaria de entender essa questão da sonoridade, das vozes das pessoas. Mas é muito legal esse projeto mesmo. Parabéns mais uma vez. Eu sou faladeira também, gente, então vou puxando vocês, eu vou cutucando, porque essa relação com a voz, né, era uma das nossas questões, assim, quando a gente estava fazendo o áudio documentário. E era uma coisa que a gente queria saber de vocês também, assim, né? Qual que é a relação de vocês com o som, com a voz, como é que vocês se sentem com voz, como é que é para vocês escutar alguma voz, algum som? Vocês se lembraram de alguma coisa quando vocês escutaram o áudio documentário com vocês? A voz das pessoas, como é que foi ouvir a voz das pessoas respondendo vocês, né? Porque é esse retalho, assim, vocês falam e outra pessoa fala como se estivesse na mesma sala, né? Como é que foi para vocês isso também? Eu vou puxar vocês. Eu vou falar. Mas eu acho que assim foi uma complementação. Parece que uma ia complementando a outra, né? A voz. E como a Marilda falou, eu não gosto muito da minha voz, né? Eu acho que minha voz é grossa, assim, é uma voz forte. E às vezes as pessoas estão conversando no telefone, às vezes tem gente que acha que é homem, né? Que está falando no telefone. Mas é engraçado a gente ouvir a voz, né? Mas ao mesmo tempo, uma fala vai complementando a outra, né? E isso foi muito legal, assim, né? Na montagem aí que vocês fizeram. Foi muito bom. As histórias se misturam, né? Parece que um vive um pouquinho da história do outro, só pelo som da voz que você percebe que não é a mesma composição, né? São pessoas diferentes falando as suas histórias, né? Muito legal isso mesmo. Eu queria fazer um comentário por conta da voz da Vanusa. Quer dizer, das pessoas que falaram até então, eu conheço a Marilda, né? A Índia também, inclusive, boa noite para vocês aí. O Emerson ainda não falou, estou vendo ele aqui, as outras pessoas eu não estou vendo, né? Juliana, Ernesto e a Marina é que estão coordenando o projeto, certo? É isso?
Então, da turma, aí na hora que a Vanusa falou, pô, será que ela canta? Porque tu tem um timbre muito forte, assim, sabe? Deu vontade de te ouvir cantando, assim. E eu acho que é a coisa da polifonia, né? Essas várias vozes que viram uma voz só, né? E aí isso a coisa que a Marilda estava falando, né? Da diferença das vozes, se a gente parar para pensar, cada hora do dia a gente está com a voz num timbre, né? Então tem hora que você está falando mais agitado, tem hora que você está lento, e é uma doideira mesmo. E é diferente, viu? Porque a gente tem muito barulho na gente, né? E aí isso daí não deixa a gente ouvir nossa voz. Eu assusto muito, assim. E eu falo muito alto, sabe? Então, às vezes, eu tô passando num lugar assim, aí a pessoa, Douglas, você passou perto da minha casa ontem? Porque você tava falando tão alto que deu para ouvir a sua voz e tal, né? Mas é muito agradável, sabe? E muito gostoso, assim, ver esse resultado, né? Porque, tipo assim, talvez só nós tivemos paciência de ouvir tudo até o final, né? E o motorista do carro também, que circulou apresentando aula. Eu não sei se as outras pessoas vão ouvir, assim, o tempo todo, né? Mas quando você faz essa experiência, é como se você tivesse entrado num labirinto, né? E aí esse labirinto é Ouro Preto, porque a gente está falando das nossas vidas em Ouro Preto, né? E aí é meio que você estivesse passando na rua das pessoas, né? Escutando aquela conversa da janela, que às vezes você passa e ouve aquelas conversas assim, né? A pessoa está falando com outra ali na rua. Eu fiquei muito com essa sensação, assim, de estar andando pela rua e eu sei, e ouvindo as conversas, assim, né? E por acaso a minha voz era uma daquelas vozes falando alto ali no meio e tal. Muito bom, gente. Estou muito feliz aí com a experiência. Vou puxar aqui uma pergunta. Pegando isso que o Douglas falou, né? Como que foi, tipo, pô, mesmo que por segundos, a voz de vocês ecoou ali em Ouro Preto. E qual que é essa sensação, né, de estou sendo ouvida? O que eu falei está ecoando para outras pessoas? Queria saber qual que foi essa sensação, assim. Eu não ouvi os carros de som, né? Eu só ouvi mesmo. Eu não ouvi o carro de som, eu só ouvi mesmo o áudio que vocês enviaram e tal. Então, eu não consigo ter essa percepção da forma que você falou, mas sobre o áudio é aquilo que eu já tinha falado, né? É como se fosse uma história contínua, porém, você percebe que os atores são diferentes quando se muda o tom de voz. Mas na composição da história, parece realmente, do meu ponto de vista, que é o mesmo ator. Né? Acho que eu sou suspeita para falar. Desculpa. Mas eu gostei muito, né? Eu já canto, então eu já já não gosto pouco de ser ouvida. Aí o carro de som me mandaram um vídeo do carro de som passando. Uma amiga minha também mandou. Antes das meninas me mandarem, falando que já estava passando o carro de som, uma amiga minha me mandou. Falou, o que está acontecendo e tal, e foi me perguntar o que era. Eu gostei demais. Eu também não vi, eu não consegui ouvir o carro de som passando na rua. Só vi por vídeo e tal. E aí eu vi no YouTube o áudio documentário também. Mas foi muito legal, sensação. Boa, né? Você levantou a mãozinha, Ernesto? Ou foi impressão minha? Porque eu queria fazer pergunta também, assim, porque apesar de eu ter feito a proposição oficial do projeto NoFoc, eu acabei não participando das entrevistas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão bacana, assim, porque eu estou pela primeira... O Douglas eu já conhecia, mas estou vendo pela primeira vez, assim, ao vivo, pelo menos, a Vanusa, a Índia e a Marilda. E eu acho tão curioso, assim, porque a impressão que eu tenho é que eu conheço vocês, porque
eu ouvi muito a entrevista de vocês, porque esse processo de construção, né, do áudio, documentário, a gente ouve milhares de vezes o mesmo som para poder criar o áudio. E aí a impressão que eu tenho quase é que eu conheço vocês, apesar de vocês não me conhecerem. E eu acho isso super bacana. E eu queria fazer um comentário assim, que tem até a ver com isso que o Douglas começou a falar, sobre ter se transformado numa única voz, vocês todos terem se transformado numa única voz, porque a impressão que eu tenho do áudio documentário é que assim, aqui tem duas vocês falaram muito sobre duas Ouro Pretos. Tem um lado de Ouro Preto que é um lado super difícil, é um lado do peso de Ouro Preto. Então, uma coisa que chamou muito a atenção, por exemplo, para mim, foi essa ideia de existir mais de uma Ouro Preto. O David falava, inclusive, o seguinte, que ele achava que Ouro Preto era a periferia da cidade e o centro histórico era Vila Rica. E aí a Índia ainda falou isso, mais ou menos a mesma coisa, e ainda colocou assim, ainda tem uma terceira Ouro Preto, que é a bauxita, e eu achei isso tão engraçado, né? Tipo assim, que de fato a bauxita ainda é uma terceira cidade, e falando das dificuldades que é a cidade, né? Esse lado pesado, essa divisão social muito forte que existe na cidade, essa injustiça social que existe muito forte na cidade, mas ao mesmo tempo, quando a pergunta era, você gosta da cidade de Ouro Preto? Todos eram unânimes, todas e todos eram unânimes em falar que adoravam a cidade de Ouro Preto. A Vanusa fala ainda assim, eu amo a cidade de Ouro Preto, eu me encontrei aqui, foi onde eu me apaixonei, foi onde eu aprendi coisas e tudo mais. Então, eu queria, de repente, ouvir de vocês isso, essa dualidade da cidade de Ouro Preto, né? Ouro Preto, ao mesmo tempo que ela é uma cidade incrível, linda, fascinante, fascina todos nós, mesmo nós que não somos ouropretanos, nos fascinamos pela cidade, mas, ao mesmo tempo, ela tem as suas contradições, os seus momentos de injustiça social. E eu acho que todos vocês, de alguma maneira, estão envolvidos em algum tipo de ação no sentido de melhoria da cidade, seja através da arte, seja através de participar de alguma ação comunitária, né? Seja através de ter algum tipo de atividade. E aí era isso, assim, na verdade, é falar que isso me chamou muita atenção no áudio documentário, e eu ouvi um pouco de vocês disso, dessa dualidade da cidade. Ela é boa e ela é ruim também ao mesmo tempo. Eu fiquei avaliando, né, alguns dos áudios, né, algum pensamento de alguns dos entrevistados, né, os pontos de vista dele, depois avaliando sobre o meu ponto de vista, eu vi que uma grande maioria realmente carrega uma dor muito grande, né? Eles falam muito desse peso de se viver em Ouro Preto, principalmente na fala de Douglas. Eu vi isso de uma forma muito pesada. Aí eu fiquei pensando, né? Eu faço um trabalho social, convivo com as pessoas, e eu ainda não consegui entender, né, o sofrimento das pessoas. Por mais que eu ajude pessoas, eu ainda não consegui entender o sofrimento de pessoas. Então, essa divisão aí, né, igual a menina falou, a bauxita, realmente. É uma Ouro Preto diferente, uma outra Ouro Preto mesmo. E quando você passa por problemas sociais como Ouro Preto vem vivendo, enfrentando, né, como todo o país, mas como a gente é daqui, a gente tem que falar daqui, você percebe que você realmente não conhece o peso de viver numa cidade como Ouro Preto. A gente que está envolvido politicamente com algumas coisas, você conhece alguns números, você consegue entender algumas coisas, mas as pessoas que são só analfabetas, não só analfabetas, tá? Política, né? São analfabetas políticas, aí você fica pensando, né? Como que é a construção do dia a dia dessas pessoas mesmo, por ver o preto tão dividida da forma que é dividida,
a gente viver em Ouro Preto, às vezes não perceber como que a comunidade se divide e como que a gente consegue viver dentro do espaço da gente sem se envolver com as outras Ouro Pretos, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca tive preconceito de me estar em lugar algum, em espaço algum, mas em muitas das falas eu percebi que isso gera um desconforto, não só um desconforto, mas gera deixa eu tentar encontrar a palavra aqui. Essa divisão de Ouro Preto gera um distanciamento, não só social, mas um distanciamento cultural também, né? Cultural em vários aspectos, não só o econômico, mas o que fala das artes mesmo, que também é o que a gente está falando aqui. Eu lembro de uma pessoa que uma vez falou para mim que ela não conseguia, ela amava Ouro Preto, tinha uma ligação com Ouro Preto, mas ela não conseguia viver em Ouro Preto, né? Era como se o sofrimento dela, toda vez que chegasse nessa terra aqui, fosse muito maior do que o sofrimento dela morando em qualquer outro lugar. E aí a gente pensa, né, na questão espiritual, como que é a ligação das pessoas com Ouro Preto também. Sobre a questão de uma curiosidade sobre a gente, igual você falou, assim, uma coisa que eu queria ter falado no começo, eu sou kardecista. E eu acredito que ninguém está em lugar nenhum por acaso, né? Todos nós estamos aqui porque temos que estar aqui nesse momento, né? Mas entender essa divisão de Ouro Preto é muito difícil, é muito complicado. Questão de, assim, eu fiquei vários dias pensando como que Ouro Preto realmente é tão dividida mesmo, né? Cada pessoa que vive numa escala social vive Ouro Preto de uma forma. E quando a gente consegue ter uma percepção da divisão, não só geográfica, a divisão financeira, social, cultural que o Ouro Preto carrega, aí se, por exemplo, será que todos os lugares é assim? Ou todos os lugares existem apenas duas cidades? A que você vive é a que é distante de você. A percepção de entender Ouro Preto como 3 cidades diferentes me fez realmente pensar na minha vida pessoal mesmo, na construção, no que eu quero para mim, no que eu quero para as pessoas, e mais ainda, né, o sentimento do Ouro Preto das pessoas sobre realmente conseguir suportar viver em Ouro Preto quando o peso de viver em Ouro Preto se torna insuportável, né? Como a Vanessa falou, tem que amar muito, né? Uma pessoa que é de fora, ela tem a opção de abrir a porta e ir embora, mas quem é daqui, que está com seus laços fincados na terra, tem uma dificuldade maior. Eu acredito que para a pessoa que é jovem é mais fácil, mas para a gente que está mais velho, mais difícil ainda. Mas se você não foi quando você era novo, acho que agora, quando você está velho, fica um pouco mais complicado. Mas sentir, entender Ouro Preto como 3 cidades, realmente se pensar muito e se falar muito como o que poderia ser feito, né, para a gente próprio e para a mudança mesmo dessas diferenças sociais que existem em Ouro Preto. Então, não é nada para acrescentar, não, mas é realmente para ficar pensando muito mesmo, essas 3 Ouro Preto que existem aí, porque elas realmente existem isso. E é engraçado você falar esse negócio, Ana Marilda, da pessoa de Ouro Preto que não consegue ir embora, porque tanto na entrevista da Índia quanto do Douglas, eles falaram assim, sobre ir e sobre ser outra pessoa em outro lugar e voltar para Ouro Preto e se tornar você de novo, né? Não sei se vocês lembram que vocês conversaram isso com a gente. Mas eu já fui várias vezes, sabe? Mas, assim, era sempre passageiro, porque eu sou filha única, tinha minha mãe aqui, eu não tinha como ir para outro lugar e deixar ela para trás. Mas quando a pessoa alça voos, né, escolhe viver em outro lugar, que pode ser mais leve, né, é muito diferente de entender Ouro Preto como uma cidade tão pesada culturalmente e optar por ficar, né? Então, assim, para se pensar muito. A fala da Marilda mexeu muito comigo. Né? E aí
aí essa pergunta, né, ela também é uma pergunta muito bacana, assim, sabe, Ernesto? Porque quando você começa a lidar com a história de Ouro Preto, né, você começa a ver mais camadas ainda, né, como a Marisa estava falando. E aí, à medida que você vai tendo essa percepção, aí você tem que fazer escolhas, né? Porque ou você abraça o sofrimento, ou você começa a buscar pontos de fuga, vamos falar assim. Porque o sofrimento é o que já está dado, né? Você falar de uma cidade escravista. Então, quando toda literatura que trata do período colonial para a gente, ela vai falar do sofrimento dos pretos, né? Dos africanos. E aí a gente está numa cidade que a gente sabe que, num determinado momento, 80% da população dela era composta por pretos. E aí hoje ela é a segunda cidade do Brasil com o maior número de pretos declarados, né? De negros, né? Então, quando a gente vê essas cisões, ela tem a ver também com a estratificação social, projeto de racismo estrutural, e que até então estava aí meio que maquiado, né? E aí, de repente, por conta das mudanças que vem acontecendo de modo geral, começa-se a mexer um pouco a estrutura, né? Então, talvez debates como a gente está tendo hoje, a gente não tinha ele há 2, 3 anos atrás, 5 anos, né? Então, acredito que dá para ter uma certa esperança que daí para frente vem coisas diferentes, assim, porque a energia já está reunida, né? Então, quando a energia é reunida, chega um momento que ninguém para ela mais, e aí também não tem mais controle. Então, a gente tem que parar para assistir e entender o que está acontecendo, assim. Assim, umas coisas que eu queria comentar até dentro disso, né, que eu fiquei lembrando, né, que quando a gente deu as entrevistas, a gente estava num momento, e passou-se esse tempo, né? Então, como a Marilda falou da questão da espiritualidade, né, eu acho que tem muito a ver, assim, e eu vejo que aconteceu bastante comigo nas entregas que eu fiz, de entrar meio que numa sintonia de cura, vamos falar assim, sabe? De alguma maneira, dentro dessas histórias de sofrimento, aí, em vez de pesar no sofrimento, entender o contraponto, que de alguma maneira permite a gente buscar uma cura dessas dores aí, né? E aí que essas dores do passado, elas estão reverberando porque a gente ainda continua alimentando elas, né? E não que não houvesse sofrimento, mas passou, né? E o que ficou disso, né? Então, assim, a palestra que eu estava antes, né? Uma roda de conversa também, eu estava falando muito da importância de entender o que foi feito nesse lugar onde a gente está. Todo mundo que estava aqui veio para cá por conta de um metal que é o ouro, né? Então, mesmo que fosse em condição de escravidão, o indivíduo que estava aqui, ele estava aqui para tirar ouro. Então, tinha um objetivo final, vamos dizer assim. Não é igual a agricultura que você está ali para plantar, colher, processar e comercializar o produto, né? O ouro, ele tem uma dinâmica diferente. Você tem que acessar ele, que senão ele não existe. Mas a partir do momento que ele existe, ele te torna rico. Então foi isso que aconteceu aqui. Então, se a gente entende isso, e que esses pretos estavam aqui para fazer esse trabalho, a gente começa meio que fazer uma limpeza, né? Eu acredito que eu estou conseguindo fazer isso por conta das minhas pesquisas, assim, e tenho buscado compartilhar isso o máximo possível, né? E aí, por isso, está sempre participando dos debates, das rodas, né? Porque tem muita coisa para ser descoberta e aí as outras pessoas precisam despertar para isso também, né? Então, fazendo um fechamento, assim, é importantíssimo a gente entender as camadas, né? Mas a gente tem que entender o panorama, né? E aí a composição dessas camadas, assim. E como que elas podem dialogar entre si para a gente conseguir viver numa cidade melhor, né? Ouro Preto é uma cidade pequena, se a gente fechar o olho, a gente consegue ver cada lugarzinho da cidade e quem que está ali naqueles ambientes, né? Então, isso pode ser uma coisa que dificulta, mas pode ser também uma coisa que facilita, depende da intenção de quem vai fazer a movimentação, vamos falar assim. E aí eu acho que é isso, tá aí mesmo, acho que é isso mesmo, né? De alguma maneira foi um diagnóstico de um problema, e aí, a gente sabendo disso, ou a gente fica olhando para o problema, ou a gente pode talvez pensar em alguma coisa, né?
E aí esse projeto, eu acredito que ele tem, ainda mais com a coisa de circular áudio, né, e tal, pode ser que ele seja não sei, né, qual que é a intenção de vocês para frente, mas é um negócio legal, né, uma ferramenta importante. Acho que é isso, né? Estratégias que a gente tem que pensar para poder mudar. Mas, e tem isso, né? Todo mundo vê, é claro. Ouro Preto tem um lado bom. Todo lugar tem, né, um lado bom, um lado ruim. Ouro Preto acaba que, por ser uma cidade histórica, eu acho que pode ser ainda pior a política, entendeu? Como que não tem tão possibilidade de crescer assim, não pode, sabe? Daí fica sempre aquele negócio. Então, esse que é o negócio, a gente quebrar isso, sabe? Não se limitar, deixar crescer, pelo menos, né? Aqui, pelo menos nessas questões de mudar mesmo, igual vocês estão com um projeto de teatro, eu acho assim, nossa Deus, lindo. A gente também estava com um projeto de futuro, os meninos e com a galera, de fazer algumas coisas assim, levar para a rua, levar para os distritos, que isso aí já muda, sabe? Já leva uma coisa que pode ter em um lugar, pode ter em outro, já acaba unindo, já vai fazer uma união de todos, né? De quem gosta, né? Que é legal isso, Ouro Preto que tem um lado pesado, espiritual, tem sim, tem um lado político pesado, no Brasil, né? Tá tendo muito. E é isso, mas também tem um lado da arte que é muito bom. Tem arte de todo tipo. Gente, tem gente que é reconhecida na Europa, sabe? Muita gente do Ouro Preto foda ir para fora, representando Ouro Preto por aí, levando uma das artes, né? Tem pinturas, tem músicos, tem gente de todo tipo, tem judô, a galera que luta, fraga. Então, assim, a questão é levar, né? Fazer o que a gente pode, levar a arte para quem é acessível também, porque você vai no teatro, por exemplo, mó da hora, lindo, eu amo ir lá no teatro. Direto rola várias coisas, até grátis, já estava tendo lá, música, uma galera foda lá no teatro, só que nem todo mundo fica sabendo disso, sabe? Talvez a informação mesmo, levar informação, levar o acesso, né? Para se tornar realmente acessível, não só fazer uma coisa que é de graça, então é acessível. Não é assim também. Né? A questão não é só o valor, mas realmente ser acessível. Estar atendendo a comunidade. Pretendemos, né, futuramente continuar com o projeto de teatro comunidade. E é esse rolê, né, Índia? O que é acessível, assim, que a gente fica pensando, assim? O que é a cultura de um povo, né? Se o povo realmente tem acesso ou se está sendo uma coisa vendida para o povo, sendo que é da gente, né? Não faz muito sentido só fazer teatro para uma pessoa, sendo que tem esse mundaréu aí de gente. Do mesmo jeito Aí que eu acho teatro que... é monólogo, né? Como? Aí não é teatro, é monólogo, né? Exato. E olhe lá também. Mas, e do mesmo jeito que música também não deve fazer sentido se música é só para um grupo de pessoas, né? Fico pensando assim. E filosofia também não é, e arte também não é, e trabalho em comunidade também não é. Como que a junção de povo é importante, assim, essa questão. Isso. Tem que ter união, né? Tem que ter, entendi. A união vai fazer isso acontecer. Ernesto, Gil, Bia, Emerson, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem? Não, é só para comentar, porque o Douglas falou do negócio, é só para comentar, viu, Douglas? Na roda de apresentação aqui a gente falou
O Emerson e a Beatriz, eles fazem parte do projeto, a Tamira também. A Tamira está entrando agora, mas por esse momento, mas o Emerson e a Beatriz também fizeram as entrevistas, ajudaram na edição, tudo. São participantes aí do projeto também. Eu acho que é isso, então, né, gente? Ó, a ideia era um pouco mesmo a gente reunir... Ah, você vai falar, Gil? É que tá travando tudo aqui, aí eu fiquei tipo, ai meu Deus. A gente queria muito reunir vocês de alguma maneira para que a gente pudesse todo mundo se conhecer de alguma maneira. E a gente espera que o projeto tenha continuidade no ano que vem. Se a gente puder retornar presencialmente, contar com a ajuda de vocês, a colaboração de vocês. De repente, a gente pensar algo novamente de junção aí dessa conversa que a gente teve a partir do áudio documentário em outras ações também, ações teatrais e tudo mais. Mas vai ter uma cervejinha na Nida depois, quando voltar tudo certinho, para ter a reunião do áudio documentário. Vocês estão convidados, porque eu estou me convidando também, então vocês podem ir também. Tem que ser num dia de forró, na Nida. Ou samba. Isso! Não, já tem a segunda do jazz ainda, que é maravilhosa para quem não veio, tá? Um dia eu fui lá e é tão boa assim? Não podia ser tão boa assim. Eu aqui do lado e estava perdendo a segunda do jazz. Tô dentro, viu? Eu tô dentro. Gente, obrigada por terem vindo. Obrigada demais. Agradecemos muito. Obrigada por ter participado. Marina e Júlia, estou esperando eles lá no brechó para tirar aquelas fotos novamente. Arrasou! Arrasaram, tá? Modelos maravilhosas. Beijo, gente. Um abraço. Beijo, agradeço. Beijo, gente. Foi um prazer. Beijo, gente. Gratidão. Tchau, gente. Tchau para todos. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.